Quando tu está falando com alguém, tu consegue notar se essa pessoa está interessada ou desinteressada naquilo que tu está dizendo? Pois é, essa é uma realidade que todas as pessoas sabem observar. Então, quando uma pessoa está interessada ou não naquilo que nós estamos falando, fica muito claro, muito perceptível. Um dos aspectos que evidenciam essa percepção é a falta de saber conduzir uma boa escuta ativa. Então, a escuta ativa as pessoas confundem, acham que é ficar escutando e ao mesmo tempo validando, confirmando com a cabeça, sim. E na verdade não é bem isso. A escuta ativa ela parte do princípio onde a pessoa fala, tu fica prestando total atenção sem desviar o olhar, de preferência piscando menos e com uma respiração branda, para que nesse momento a pessoa se conecte, entendendo que tu tá realmente com todo o teu foco, toda a tua atenção naquilo que ela está falando. E após ela falar, geralmente quando a gente quer compartilhar uma ideia ou quando nossos interesses eles estão em xeque, nós não queremos esquecer um insight ou algo do tipo e queremos colocar aquela fala logo depois que a pessoa termina e acaba não dando a devida atenção e importância e prestando atenção no que ela falou. Então, é imprescindível a pessoa falar, deixar com que ela fale, ao mesmo tempo, dentro da escuta ativa, nós silenciarmos durante 1 segundo e respondermos o que a pessoa perguntou, o que a pessoa afirmou, complementar o que ela afirmou, com base no sentido daquilo que ela quis comunicar e não necessariamente no que ela comunicou, porque às vezes as pessoas comunicam uma coisa, mas querem dizer outra, infelizmente. Então nós temos que basear nessa ideia do que ela quis comunicar e a partir daí complementar, validar ou contrapor e depois terminar com uma pergunta visceral. Então essa é uma forma de ir conduzindo. Outra questão é a quantidade daquilo que se fala. O especialista ele costuma falar pouco. Então o especialista ele não fica falando o tempo todo, é a pessoa que geralmente menos fala da sala. Tem um aproveitamento muito mais qualitativo daquilo que se diz do que propriamente ficar dominando com quantidade. E um dos aspectos que evidenciam a insegurança e propriamente a imaturidade é falar muito no ambiente, querer falar, querer ter atenção, né? Então uma pessoa que tem autoridade, que é o especialista no caso, essa pessoa ela fala pouco, ela se expõe pouco e quando ela fala com qualidade. Uma outra questão a ser avaliada é quando nós temos um sistema representacional dominante. O que é um sistema representacional? A pessoa tem um canal dominante de apropriação, ou é um canal visual, ou um canal mais auditivo, ou um canal sinestésico, não só de apropriação, mas também de se manifestar, formas de se comunicar por esses canais. Para poder haver conexão, rapport, é fundamental também se comunicar pelo canal dominante. Só que às vezes, dentro da escutativa, a pessoa está falando e tu está querendo prestar atenção, por exemplo, um auditivo ele tende a virar a cabeça para o lado e olhar meio atravessado. E aí ele franze a testa para poder prestar atenção no som que a pessoa está dizendo. E isso pode aparentar para o outro um rivalismo, pode soar uma série de alucinações na outra pessoa. A pessoa pode alucinar diversos fatores sobre essa tua posição fisiológica. Então é interessante nós mantermos sempre um padrão, que é piscando pouco, piscando o mínimo possível, respiração branda e olhando fixamente para os olhos da pessoa, esperar essa pessoa terminar de falar e depois complementar, depois validar. Uma pessoa que se manifesta de maneira visual, através da predominância do canal representacional visual, ela tende a posicionar os ombros mais para cima e olhar assim, né? E ela franze a testa também, fica se afastar um pouco, poder ter um mapeamento maior do cenário, da visão. Então ela tenta ver aquilo que a pessoa está falando. Também isso pode soar como algum tipo de empáfia, de soberba. Então nós acabamos usando margem para uma série de coisas. Então como se portar dentro de uma escuta ativa? Primeira coisa, saber que num processo de negociação, de atendimento e de venda, a escuta é o que mais importa, e não a fala. 80% do processo de venda é a escuta e 20% realmente a fala. E quando for a hora de tu falar, é muito mais na parte do fechamento, na parte final do funil, que aí sim tu pode dar um detalhamento dos detalhes técnicos e funcionais do teu serviço, do teu produto. Anterior a isso, é importante e imprescindível que nós podemos exercitar esse hábito da escuta e perguntar. Inclusive, dentro desses 20%, ele ser muito mais em torno de perguntas e perguntas viscerais, que tem um tom passional, e perguntas abertas, que fazem a pessoa fazer uma reflexão profunda sobre si ou sobre o ambiente, né? Do que ficar fazendo perguntas, do que estar fazendo validações e dando informações propriamente.
Então, em síntese, dentro da escutativa é muito mais. 80% do processo de venda a gente escuta e 20% nós validamos através de perguntas, né? Então, dessa forma, nós conseguimos manter o domínio do processo.